Eu sempre tive uma curiosidade e, inclusive, essa barreira que a poesia quebrou do rap, assim, eu fui atingido porque eu sou um cara 30 a mais e o poesia me fez enxergar mais a cena e desde então, assim, todas as poesias e alguns artistas que eu acho maneiro o papo, eu presto mais atenção, consumo e tal. Mas a pergunta tem até a ver com o que vocês já falaram, né? Do lance de lançamento mais recorrente, mais frequência, tiro mais curto para testar se a música foi ou não foi em 2 semanas. E desde o primeiro poesia, vocês foram muito na contramão de tudo que estava rolando, né? Que eram aqueles refrões já pensados para TikTok, tempos mais curtos, um consumo muito imediato. E o poesia você via ali, né? Uma construção de uma melodia maneiríssima, um beat foda, uma letra, uma sempre conectando na outra, e na contramão de tudo. Você vê aí, né? Poesias de 6, 7, 8 minutos. Como que vocês realmente, assim, decidiram de ousar nesse sentido, enxergando que isso estava na contramão do que todo mundo estava fazendo? Cara, na verdade, em relação... TikTok nem existia, né? Na época que a gente começou o poesia. Pô, nem Instagram direito. Não, Instagram tinha. Mas, enfim, a questão é que a gente já tinha lançado os poetas que eram músicas longas. Então, música longa pra gente já era uma coisa natural. Tipo, nosso principal projeto eram músicas de 10 minutos ali. Então, pra gente era algo normal. Mas, realmente, quando a gente terminou o Poesia Acústica 1, ele foi mais curto. Ele teve, sei lá, 5 minutos. Quando a gente terminou o Poesia Acústica 2, que tem, sei lá, 9 minutos e meio, não sei, o Malak ouviu a música e falou assim, isso aqui ninguém vai escutar. Eu falei, Malak, você tá errado, isso aí tá muito bom, todo mundo vai escutar. Ele, não vai, 8 minutos desse violão aqui. Foi mesmo. Eu falei, não, Malak. E não tinha muito, sinceramente, não tinha nenhum estudo de mercado, não tinha nenhum tipo de estudo de cena, era simplesmente meio que feeling, assim, tipo, vamos fazer isso porque a gente acha que tem que fazer isso. Não tinha absolutamente nenhum tipo de plano, ou esquema, ou... Não tinha nem know-how na época pra nada, isso, era tá ligado? a gente só tava fazendo. E pra gente fazer música grande era algo natural, eu gostei daquela música que a gente fez, o Malak não gostou, mas aí a minha opinião ganhou da dele. Ninguém aí gostou, só ele que bateu realmente o pé e foi, pô. E foi assim, não tinha... E aí depois, quando lançou o 2, aí depois se tornou natural pra gente, não foi... Nem sei explicar por quê, foi natural. Mas é engraçado se tu parar pra pensar, tipo assim, foi ele que bateu o pé real, assim, ficou grande, sempre ficou... Mas se você parar pra ver, tipo, esse consumo era um consumo de antigamente, que a galera comprava CD pra ouvir certos pontos, né, certas músicas, né? E aí depois que foi perceber isso, que a gente até trocou ideia internamente, falou, caralho, redefinimos, voltamos pra época do consumo de CD, talvez, a gente que fez isso, se ligou? Tipo, pelo tamanho da música. Mas foi, tipo, o Paulo Não, sei lá, eu acho que as pessoas botam... Eu não lembro dessa conversa, acho que o Uriel inventou isso agora, mas só que... Não, cara. Mas... Tem que parar de fumar, tipo, as pessoas... Poesia é grande pra cacete. As pessoas têm obrigações. Vou lavar a louça. Bota um poesia. Não vai precisar trocar de música. Vai lavar a louça toda. Vai lavar o banheiro, bota 2 poesias. Vai arrumar a casa, bota a playlist de poesia. É engraçado, isso daí virou medida de tempo até internamente. Isso é verdade, poesia virou medida de tempo. Pra gente mesmo. Quantas poesias eu vou pra ir no mercado, tá ligado? Quantas poesias rolam? 1,5. Mas isso foi natural, não foi... A gente não achava que estava indo na contramão de nada. Eu nem sabia pra onde as coisas estavam indo, na verdade, pra ir na contramão de alguma coisa. Então a gente só estava fazendo. Foi mesmo. Muito bem respondido. E aí, Mohamed? Pô, aularia, né? Aularia de fazer o que acredita sem saber pra onde estava indo. Maravilhoso. Isso é maneiro pra galera ver. Me falando em mão e contramão, né, desse Poesia 2, tanto quem tava em uma quanto em outra na Praia da Barra, ficou meio no escuro, né? Conta um pouquinho aí pra gente. O que aconteceu que do nada, assim, a orla da praia ficou escura? Deixar o Uriel contar um belo dia. Então, o Paulo me chamou, vamos fazer aqui o Poesia Acústica 2, aí a gente chegou na casa do Malak. Eu cheguei na época, tinha desenrolado, tipo, a gente não tinha grana, né, mas eu tinha desenrolado uma Kombi, assim, de luz. A gente falou, caralho, é um projeto acústico, é um projeto que, tipo, porra, a gente quer dar um carinho ali, que era uma parada que a gente acreditou muito. E aí cheguei lá, fui descarregar o caminhão, que o Paulo falou, não, vai ser na casa do Malak.
descarreguei o caminhão, não, a Kombi inteira. Na hora que eu descarreguei o Malak, saí do estúdio e fala, mano, que é isso, tá ligado? Tipo, luz pra caramba, assim, no chão, um monte de maquinário. Falei, uai, vamos gravar, né? Tem que gravar. Ele, não, aqui em casa não. O pai do Malak chegou, tipo, deu o maior escândalo, tipo, mano, aqui não pode, pá, pô, olha que horas são. E, tipo, era mais ou menos meia-noite, assim mesmo. Eu falei, ferrou, mano, vamos pra praia. Aí, tipo, achamos um lugar na praia, montamos as luzes, só que, pô, montamos as luzes antes. A gente tava na casa do Malak, né? Tinha ponto de luz. Aí montamos as luzes, beleza, aí na hora de acender, caralho, como é que acende, tá ligado? Tipo, como é que a gente vai acender, irmão? Eu olhei pra trás, tinha um poste, falei, mano, é esse poste mesmo. Ligamos a caixa de distribuição. E na hora que, tipo assim, a gente foi ligar o Poesia Acústica, a gente tava na praia da Macumba ali. Bem no final, assim, onde tem uma curva, se ligou? Antes de subir pra prainha. Aí, tipo, dá pra ver a praia toda pra lá e a gente montou todo o Poesia Acústica assim, com as plantas bal. Só que dentro das luzes tinha um 5000, um Fresnel 5000 e mais 2 ou 3 2000. Falei, mano, vamos ligar os 5000 pra gente ver se vai aguentar. Aí o brother que tava com a gente falou, não, irmão, vai aguentar sim, pô, tá maluco? Você tem carga aqui pra mais de quilos, relaxa. Só que, irmão, quando a gente ligou os 5000, a gente fez assim, blum. Irmão, ligou, pô, esse acústico inteiro e foi tipo filme, mano. Todos os postes foram tac, 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 tac. E é na hora do último, mano, é sério, na hora do último, assim, tinha uma viatura vindo, irmão. Apagou tudo, o Poesia ligado e a viatura vindo, assim, e a gente congelado, mano. Não sei se eles acharam que era Globo. Tá ligado? A gente congelado, mano. A gente congelado, irmão. Mas eu não sei porque aquela viatura não parou ali. Mano, simplesmente a viatura vindo e passou. Aí daí, irmão, foi o Poesia Acústica. E é até engraçado. E acabou 6 da manhã, cara. Acabou. A gente começou a gravar a música tipo meio-dia na casa do Malak. E a gente acabou de filmar às 6 da manhã. O Poesia Acústica 2, ele foi produzido assim ao longo de 16 horas seguidas assim, de trabalho. Não foram vários dias, foram 16 horas seguidas de trabalho. Não, e é tanto maneiro pra galera saber. Isso foi 2017, né, Uriel? Foi. A maneira a galera Pra viu. saber se a gente pode botar no ar, já prescreveu, então. Então, é bom a galera ver, porque tem um caso curioso, assim, no Poesia. Os artistas estavam destruídos, mano. Tava geral morto, tá ligado? E o Diomedes e o Luiz, eles são do Nordeste. Então, no meio do clipe, assim, tem muito corte, porque muito corte que a gente tinha filmado, o Diomedes estava dormindo, tá ligado? No meio do clipe. O amigo tava morto, irmão. Como é uma música muito grande, tipo, passava a parte dele. O amigo botou um óculos, tipo, 3 da manhã, e ficava assim, ó. Se ligou? Então, tipo, a gente teve que cortar muito do clipe, porque aparecia o brother dormindo. Tá ligado? Então, assim, foi muito... Não, e esse clipe vazou. Quando foram me mandar o primeiro Caralho. corte, deu 20 minutos, o clipe tava no YouTube. E a gente não tinha nada pronto, a gente lançou de qualquer jeito. A música não tava nem mixada quando a gente lançou. Mas a gente lançou pra não deixar ficar pior a situação. Aí a gente foi... Porque senão ia perder os views, né? Ia começar, né? Tipo, ia começar a ter mais, a música já tava no mundo. Tipo, as pessoas já iam começar a mandar uma pra outra. E era uma versão errada, com a parte do BK errada. Então a gente precisava botar no mundo a versão certa o mais rápido possível. E mandar E conseguiram derrubar derrubar essa outra? Derrubamos, conseguimos derrubar no mesmo dia, assim, na época. Que tinha, sei lá, já tava com, sei lá, 100 mil views em um dia. A gente conseguiu derrubar. E aí, deu 2 dias a gente lançou. Tipo, bem aos caralho mesmo. Eu lembro que no início também você postava as músicas mais no YouTube do que não postava no Spotify, né? Até quando que era mesmo? Foi a partir desse Poesia, a gente começou a postar. Na real, era tudo meio assim, algumas músicas a gente lançava na hora no Spotify, outras saíam depois. O Spotify pra gente era algo muito novo, na verdade. A gente só foi se alinhar com o Spotify no final de 2017, início de 2018. Isso. E hoje ele é a principal fonte de receita de vocês? Sim, disparado. Disparado? É. Muito maior que o YouTube? Muito. Apesar do YouTube por muito tempo teve mais execuções, hoje em dia o Spotify tem mais execuções. A diferença não é tão grande, mas o negócio é a diferença, apesar do Spotify pagar mal, o YouTube paga bem pior.